Para evitar situações como essas, que podem acontecer por causa da corrente reversa, nós precisamos utilizar os fusíveis do tipo GPV ou os disjuntores destinados para operar em corrente contínua. Mas agora fica a dúvida: qual dispositivo deve ser utilizado dentro da string box do meu projeto de energia solar? Um fusível ou um disjuntor de corrente contínua? Então é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Fala, meu amigo, tudo massa? Bom, primeiro vamos relembrar rapidamente o que é corrente reversa e por que ela surge. A corrente reversa é o fluxo de corrente que circula no sentido contrário de operação de um módulo fotovoltaico. Então, ao invés de sair do meu módulo e ir em direção ao meu inversor, que esse é o sentido convencional, ela sai de um módulo e ao invés de ir para o inversor, ela vai para um outro módulo que está do lado. Então, eu tenho aí o que nós chamamos de corrente reversa. Como a corrente tem que sair de um módulo e ir para o outro para ela existir, ela só vai surgir, então, quando associamos duas ou mais strings em paralelo. Então, quando realizamos essa associação e a tensão de circuito aberto, que é o VOC, de uma string é menor do que a tensão de circuito aberto das outras strings, a string com menor tensão passará a funcionar como uma carga. Então, ela vai dissipar a energia que passa por ela em forma de calor. Quando essa corrente ultrapassa a corrente máxima reversa que o meu módulo pode suportar, acontece um incêndio. Tá pegando fogo, bicho! E essa é a situação que nós devemos evitar utilizando os fusíveis ou os disjuntores. Bom, aqui eu só fiz um resumo para você entender o que é a corrente reversa, porém se você quiser entender esse assunto em detalhes e para você entender o quanto ele é perigoso também, eu vou deixar um vídeo aqui na descrição que o Túlio gravou, que foi do último vídeo aqui, então você vai lá, assista tudo que é corrente reversa, beleza? Então, vou deixar o link aqui na descrição. Agora, vamos voltar para a nossa pergunta inicial. Qual é o dispositivo de proteção que eu devo utilizar? Um fusível ou um disjuntor? A resposta é que tanto faz. Os dois dispositivos irão proteger o seu circuito contra a sobrecorrente reversa. Entretanto, existem algumas diferenças entre os dois dispositivos que nós precisamos entender para que você consiga fazer a melhor escolha. A principal diferença, eu tenho certeza que você já deve estar imaginando. Vitor, o fusível queimou, aí já era. Aí não tem o que fazer, eu tenho que trocar, é mais mão de obra. E é isso mesmo. Dentro do fusível existe um elo metálico que toda vez que ele se rompe, ou seja, toda vez que passa ali uma corrente maior do que o valor nominal que ela foi projetada, ele vai se romper. E esse valor nominal é o valor máximo aí que esse dispositivo foi projetado para funcionar em condições normais. Então, quando esse elo se rompe, não tem o que fazer, é só trocando mesmo. Então, assim como os disjuntores, os fusíveis eles possuem uma corrente nominal também de operação. Então, no nosso caso aqui, a gente quer proteger a nossa string contra os efeitos da corrente reversa. Sendo assim, nós devemos escolher um fusível com corrente nominal de acordo com o datasheet do nosso painel fotovoltaico para que ele seja ali compatível. Então, o próprio fabricante já nos fornece essa informação. No caso desse modelo aqui da fabricante JA Solar, a máxima corrente do fusível é de 25 amperes. Ou seja, se circular uma corrente reversa maior que 25 amperes, o dispositivo precisa atuar para proteger o meu módulo fotovoltaico contra os efeitos da corrente reversa, beleza? Outra informação muito importante para nós é o tipo do fusível para os sistemas fotovoltaicos. Nós devemos utilizar um tipo específico, exclusivo, que são feitos para atuar ali no caso de corrente reversa em sistemas fotovoltaicos. E esse fusível é do tipo GPV. A primeira letra dessa sigla, o G minúsculo, significa fusível limitador de corrente. Então, ele atua tanto na proteção contra o curto-circuito e também na proteção contra sobrecorrentes. As duas letras na sequência maiúsculas, o PV, significa que ele é um dispositivo compatível com sistemas fotovoltaicos. Então, na hora de escolher o fusível, você precisa se certificar se o fusível que você vai comprar é do tipo GPV. Aí tá tudo certo. E já os disjuntores, eles são dispositivos termomagnéticos e como o próprio nome sugere, ele funciona a partir de duas ações, a ação térmica e a ação magnética, termomagnético. E o seu funcionamento térmico é a partir do aquecimento de uma chapa bimetálica que deforma com o aumento da temperatura.
Então, quando a chapa bimetálica atinge um determinado nível de deformação, o disjuntor atua abrindo assim o circuito. Já a sua função magnética é semelhante. Quando uma corrente superior à nominal circula pela bobina do disjuntor, a bobina desloca um contato abrindo assim o circuito. Muito bacana o funcionamento desses disjuntores termomagnéticos. É ou não é? É claro. Então aqui a gente vê a diferença. Vamos lá recapitular. Enquanto nos fusíveis o elo se rompe, nos disjuntores a chapa se deforma com a temperatura e depois que ela volta ao normal, após resfriar, esse circuito abre normalmente. Então, vale salientar que os disjuntores devem ser próprios também para atuar em corrente contínua, porque eu já vi muita gente usando disjuntor CA no lugar de disjuntor CC, e o resultado pode ser esse daí que você está vendo agora. Bom, como você pode escolher um ou outro, para resumir, para definir qual você vai utilizar no seu projeto, você precisa analisar os custos e a disponibilidade de cada um nos fornecedores. Outro ponto é verificar se o seu inversor já vem com os fusíveis ou com o local próprio para inseri-los. Se sim, pode ser vantajoso optar pelos fusíveis por ele já estar integrado com o seu inversor. Agora sim, que você já sabe todas as informações que você precisa para tomar essa decisão, basta que você leve em consideração esses dois fatores, o preço e a disponibilidade, e faça a sua escolha. O que você não pode deixar de fazer de jeito nenhum é não proteger o seu sistema fotovoltaico. E uma coisa rápida aqui, bateu uma dúvida aqui que eu lembrei agora. Eu passei muito aperto quando eu morava lá no interior de São Paulo, eu comecei a fazer as instalações de energia solar, que quando eu precisava de um material, faltava alguma coisa na obra, um MC4, um cabeamento, qualquer coisa, eu rodava todas as lojas ali de material elétrico e eu não achava esse tipo de material. E o que eu gostaria de saber é se na sua cidade você já viu lojas elétricas que vendem esse tipo de material fotovoltaico. Isso também é muito importante para quando acontece algum imprevisto, você não ter que recorrer à internet, porque nem sempre você consegue pegar esses equipamentos e usar no mesmo dia, não dá para você ficar esperando. Então, se tiver lojas especializadas nisso, é muito bacana. Escreve aqui nos comentários ali a sua cidade, o estado que você fala, tal, e se existe esse tipo de loja ou não na sua cidade, para a gente saber como que está a disponibilidade dos materiais fotovoltaicos em lojas de elétrica. E claro, não se esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo nosso, beleza? Um forte abraço e até a próxima!